fiz outras lives, mas como convidada, essa primeira representando a Associação Alcoolismo Feminino, porque hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia 2 de junho, a gente comemora o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, né? Eu tinha até colocado fixada, mas eu acho que não entrou, né? Fixada, eu vou fixar de novo, né? Que é o tema da nossa live, né? O tema a gente vai falar sobre isso, né? Sobre transtornos alimentares e principalmente a relação com o uso do álcool, né? E para falar sobre isso, ninguém mais, né, poderia ser do que uma psicóloga especializada, especialista nesse assunto, né? Que é a Ana Sivieri, né? E a gente tá aqui, Ana, eu queria que você fizesse uma pequena apresentação do seu trabalho, né? Eu tenho um monte de Uhum. perguntas já para te fazer. Vamos lá, então. Desde 2005, eu sou, assim, eu diria que envolvida com a clínica. Comecei com terapias integrativas, depois estudei a psicanálise, e aí eu me apaixonei pela ciência, pelas neurociências, pela área científica mesmo, baseada em evidências. E aí eu resolvi fazer psicologia depois, que eu já tenho outras formações, né? Outro curso superior. Mas aí a psicologia foi muito voltada desde o início, desde o primeiro semestre da psicologia, eu pensei em transtornos. Eu queria estudar psicopatologia. Foi uma coisa que eu realmente fiz, por já ter um outro curso. No meio já da faculdade, eu já comecei a estudar psicopatologia. Então, tem alguns anos que eu me dedico a esse assunto, né? Então, a psicopatologia se refere a todos os transtornos. A gente chama de transtornos mentais, né? Parece um nome pesado, mas entre os transtornos mentais aí, que é o nome dado pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana, a APA, quem é psicólogo ou terapeuta aí conhece, né, já ouviu falar, com certeza. E a APA traz essa denominação. Então a gente acompanha, porque é uma denominação biomédica, psiquiátrica, que tem muita coisa em comum no trabalho aí do psicólogo que trabalha com psicopatologia e os médicos, né? Então é uma área que precisa estar muito afinada, assim, com a ciência. E aí foi essa a minha opção, né? Então, atualmente, eu tenho um nicho geral, que é transtornos, né? Principalmente ansiedade, depressão, que são transtornos muito comuns aqui, né? No mundo todo, não é só no Brasil. E também venho me dedicando a transtornos por uso de substâncias, tanto é que eu estou como psicóloga parceira aqui da Associação de Alcoolismo Feminino, e também obesidade e emagrecimento. A obesidade não é um transtorno, é uma doença crônica, né, uma doença metabólica, endocrinológica, mas ela está muito relacionada, existem muitas comorbidades, inclusive o uso do álcool. Principalmente, a gente comentou esses dias, em pós-bariátrica e outras coisas aí que a gente pode falar. Ana, então, queria primeiro que você falasse como identificar, assim, a grande dúvida, Hum, como identificar quando é um transtorno ou hum, é um momento agudo, compulsivo, alguma hum, questão emocional e a gente tem um momento específico, uhum, agudo, que passa uhum, um transtorno que se torna crônico. Qual é a uhum. diferença Tá. similar? Bom, quando a gente vai, como eu falei, existe uma proximidade muito grande com o meio médico, né, nesse assunto, psiquiatria. Então, a psiquiatria, ela trabalha com a semiologia. Semiologia a gente vê na linguística, a gente vê em vários assuntos aí, né? Inclusive na medicina, na psicologia, na psicopatologia. O que é isso? São sinais e sintomas que, se agrupados, tentando resumir, tá? Se eu for falar da semiologia aqui, da psicopatologia, a gente vai levar a noite inteira. Mas assim, existem sinais e sintomas que, agrupados com determinada frequência, intensidade e curso, né? E curso de desenvolvimento, aquilo que envolve a origem,
envolve a forma como se apresenta, os fenótipos. A gente pode descrever um quadro psicopatológico. Então, dá um exemplo muito simples aqui, para ainda nem entrando nos transtornos mentais. Você está com uma infecção de garganta aí, uma infecção muito séria, bacteriana. E aí, quais são os sinais de uma infecção? Normalmente, se você tem uma febre, isso é um sinal. Você tem um sintoma, que pode ser uma tosse, uma rouquidão, um desânimo. Então, assim, quando eu analiso, né, tem que ter um raciocínio clínico aí. É por isso que a psicopatologia, tanto médica, psicológica, exige aí muito estudo, muita leitura, né? Não é uma coisa fácil, você não pode sair diagnosticando aí. Eu sou contra. Até tem uma crítica gigante aí quando as pessoas veem alguém na televisão, sei lá onde, na novela, começa a diagnosticar e tá todo mundo com depressão, com TDAH. Então não pode ser assim. Envolve um raciocínio clínico baseado em sinais e sintomas, que é a semiologia do diagnóstico das psicopatologias e de outras, né, da medicina também, como esse exemplo que eu te dei da infecção de garganta, que aí isso acontece da mesma forma. Então a gente pega um transtorno mental, não sei, uma depressão. A depressão, como todo mundo conhece, ela fica fácil de exemplificar. Então você tem aí um desânimo, uma tristeza muito profunda, você não quer fazer, né, não tem ânimo para fazer suas atividades, e aquilo tem uma intensidade, ela tem que ter uma determinada intensidade, ela tem que ter um tempo, ela tem que ter um período, ela tem que ter uma que a gente chama de frequência, e ela tem, e o mais importante aí que vai fechar o diagnóstico, ela tem que trazer um sofrimento clínico significativo. Isso acontece com todos os transtornos. Então, aí você me pergunta, o que é crônico agudo? O que é? É como se fosse uma gradação, assim, um arco-íris, né? A gente fala, olha, simplesmente uma cor não faz o arco-íris, né? Eu preciso ter as 7 cores ali, pelo menos, e as intensidades ali, as gradações de cada uma dessas 7 cores, né? Então, eu faço um grande arco-íris. Esse é o raciocínio que deve ser feito. Eu vejo até um exemplo aqui, só para, assim, esses dias eu estava pensando, tem uma profissional que fez uma organização aqui de armários aqui para casa. E eu tinha o hábito de fazer assim, cor por cor. Falava branco, tudo branco, preto, eu ia fazendo uma gradação. Isso é um sinal que, se unido e analisado ali com outros vários sinais, pode ser toque. Eu não tenho toque, muito pelo contrário. Né? Eu sou até um pouco desorganizada. Mas isso aí é um sinal que, se houvesse outros sinais ali, outros sintomas e um sofrimento com uma grande frequência, eu poderia ter uma hipótese de diagnóstico de toque. Então, essa é a diferença. Existem traços e o transtorno. Traços isolados, sem intensidade, sem frequência, sem sofrimento clínico significativo, não é transtorno. Não sei se eu te expliquei. E quando a gente fala em transtorno alimentar, a gente pensa logo em compulsão alimentar, anorexia, bulimia, que são os mais comuns, né? E quais outros transtornos que podem passar despercebidos aí na sociedade? Os transtornos, assim, nesse mesmo raciocínio aí diagnóstico, eles são caracterizados por um comportamento, que eles chamam de perturbação. Até no manual de psiquiatria ele usa esse termo, uma perturbação persistente na alimentação, no comportamento alimentar, né, ou voltado para algum tipo de alimento. Ele vai resultar ou um consumo exagerado, uma alteração, ou uma recusa no consumo. E essa recusa ou esse exagero, ele vai comprometer o funcionamento psicossocial, ou seja, sua interação com as pessoas, sua relação com as pessoas, e sua relação com você mesma, né? Aquele sofrimento. Então, assim, a gente tem alguns transtornos. Claro que o mais conhecido, até por conta de ser muito comum nos casos de obesidade, embora não seja na totalidade das pessoas com obesidade, é a compulsão alimentar, como você mesma falou, a bulimia e a anorexia. Mas a gente tem também outros 3 aí que são até mais estudados aí na infância por nutricionistas, que são o transtorno chamado pica ou picacismo, né? Pica é o nome de um pássaro que vai pegando
qualquer coisa. O que é? Ingestão de qualquer substância, qualquer alimento não nutritivo. Aliás, nem alimento, qualquer coisa, qualquer item. Pode Pimenta, ser um pedaço, pode ser areia, papel, enfim. isso, argila, giz, papel, algodão, tudo, gelo. Tem gente que fica Acontece comendo até gelo o dia inteiro. grávida, né? Em grávida, Às vezes acontece em grávida, em outros quadros, e até quadros assim, ou de psicose, ou, por exemplo, autismo, ou transtorno do desenvolvimento intelectual, que é a antiga deficiência intelectual, que a gente não chama mais assim, se chama, déficit. né? Agora é déficit Tirando intelectual. esses casos, tem esse daí, é um transtorno mesmo, né? Causa um sofrimento. A gente tem também o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Você conhece bem esses transtornos, né? É Que são porque muito é dessa muito área, comum no inclusive. autismo, é muito comum no autismo, né? É a seletividade alimentar severa, né? Que a gente Sim, chama, que é a restrição de textura, né? É comum no autismo só trabalhar, só querer alimentos secos, crocantes e geralmente brancos, né? Então, tem a é. coisa de evitar a cor, selecionar uma determinada cor e uma determinada textura, né? E isso muitas vezes. Ah, e tem também a ruminação. São três aí que, né, a ruminação é muito, assim, para quem não sabe, é uma coisa que envergonha muito quem tem esse transtorno, porque a pessoa rumina mesmo, volta lá de dentro do esôfago, e ela mastiga de novo, ela engole, ela mastiga. Então, assim, é um sofrimento muito grande esses três também, né? Além dos clássicos aí, bulimia, anorexia e compulsão. A gente tem outros também não especificados, né? Por exemplo, um transtorno aí que tem sido muito falado, não sei se acho que a gente conversou isso um dia, não sei se não foi, a gente conversou, que é a vigorexia, ele não é catalogado na, no manual aí de doenças psiquiátricas e de transtornos da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, que é o que a gente segue aqui, né? O DSM. Mas é um transtorno, a vigorexia e a ortorexia. Também está surgindo aí um que chama drunkorexia, né? Que a gente falou, que é muito comum na Austrália, já é um problema, por exemplo, na Austrália e alguns outros países. A drunkorexia, que é o quê? A, principalmente em jovens, adolescentes e universitários, eles vêm substituindo a alimentação por álcool. Principalmente o gin, que não, tem menos calorias aí, para evitar engordar. Então, tudo também é um transtorno, envolve um transtorno de imagem aí, né? Enfim, são esses aí são os principais. É interessante isso, eu ia te fazer essa pergunta também, porque em nutrição a gente estuda as bebidas como um alimento, né? Como um nutriente, né? Ou não, ou antinutriente. Mas, enfim, a gente estuda todas as bebidas, café, chás, não Uhum, alcoólicas e as alcoólicas, uhum, né? uhum. Então, a bebida, o transtorno do uso do álcool não seria, não entraria como um transtorno alimentar? Essa é a minha dúvida, já Olha, que o álcool é visto uhum. como um alimento, né? Ou nesse sentido. É Por daquele que você tipo de falou isso? pergunta, sabe aquele tipo de pergunta que você tem vontade de desligar e falar assim, ô, desculpa, a gente caiu aqui. Por que que eu falo isso? Não por, né? Porque existe uma discussão, e eu sempre vejo ela em vários posts, assim, começando com a substituição da compulsão, né? É um assunto que eu vejo, é muito recorrente você falar assim, olha, eu tinha problemas alimentares, compulsão, algum transtorno alimentar, principalmente a compulsão, claro, pelo nome. E aí, quando eu comecei a fazer dieta, eu substituí por álcool. Um monte de gente fala, aí eu troquei por compulsão por álcool, me tornei alcoolista. Ou então, assim, quem faz bariátrica, isso é um mito. Quem faz bariátrica acaba trocando aquela compulsão, se não tratar a compulsão da comida, né, pela compulsão com relação às substâncias, principalmente álcool. Só que
Isso é uma ideia que vem lá da psicanálise. A psicanálise, ela tem aí a psicodinâmica diz assim: se eu tenho uma angústia, aquela angústia profunda, e busco alguma coisa ali, por exemplo, um comportamento alimentar, não diria nem comportamento alimentar, porque a psicanálise não usa essa expressão. Mas assim, eu uso alguma substância, algum alimento, alguma coisa para suprir essa angústia ali, e eu não elaboro aquilo, eu vou sempre ter aquela repetição, eu sempre vou ter algo voltado ali para eu conseguir suprir essa angústia. Mas quando eu elaboro, eu vou além do sintoma, por isso que a psicanálise critica às vezes a gente aqui, que é de outras áreas, mas ela fala assim, mas assim, eu tô aqui para explicar que isso é uma injustiça e também pode até ser uma falta de conhecimento aqui das terapias mais modernas, baseadas em evidência. Então, a psicanálise parte desse princípio, que eu vou, à medida que eu vou elaborando, eu vou além do sintoma, eu consigo resolver aquela questão. E quando eu não resolvo, eu tenho uma compulsão à repetição e eu troco de coisa. Só que isso é uma ideia ok, amo Freud, acho que em 1915 ele foi o que hoje são os grandes neurocientistas e psiquiatras, só que na prática, as evidências não mostram tanto isso. Não faz muito sentido para a ciência de hoje eu dizer que você troca uma coisa por outra. Embora haja convergências, assim, sabe, entre álcool e alimento, existe uma diferença grande aí de fenótipos mesmo. Por exemplo, você não precisa do álcool para viver. Se você ficar sem o álcool, você não morre. Pelo contrário até, né? Então, assim, se você ficar sem água e sem alimento, você morre. Então, já começa por aí, pela função das coisas na sua vida, né? É claro que existem, como eu diria, convergências na questão neurocientífica. Alguns neurotransmissores, o próprio sistema de recompensa tem pontos em comum, alguns, nem todos, não é a mesma coisa. Então, assim, em resumo, existe de fato uma polêmica, existem várias opiniões, mas as opiniões das últimas evidências de 2019 para cá é que não faz muito sentido você comparar de forma igual a dependência do álcool com a compulsão alimentar. A compulsão pelo álcool e a compulsão alimentar, né? Então, assim... Até porque a compulsão pelo álcool, ela vem no DNA, né? Você hoje com teste genético, você consegue um marcador para saber se você geneticamente tem uma predisposição à compulsão pelo álcool, né? Já o alimento não tem. Então, a hipótese de algo já do meio, de uma construção hereditária, diferente de genética, né? Hereditária, passada, pelo meio, né? Familiar, pela Uhum. história pessoal. E eu queria, assim, uma dúvida que eu acho também bem recorrente, a diferença entre anorexia, né? Uhum. Essa restrição alimentar da anorexia para ortorexia, né? A preocupação em comer Uhum. saudável, né? Para Uhum. anorexia, que é a privação em termos calóricos, né? Uhum. Porque Uhum. em algum momento elas podem se confundir. A anorexia, que é chamada, na verdade, assim, eu falo bem, olha, anorexia é você não ter fome, né? Mas o transtorno anorexia nervosa, ele tem uma característica bem, assim, específica, que é você ter uma distorção de imagem é, relacionada ao seu corpo. Bom, relacionada ao seu corpo, assim, relacionada ao tamanho do seu corpo. Então, eu sempre vou achar, eu vou me olhar no espelho e vou achar que eu sempre tô gorda. E aí eu vou comer menos, eu vou usar alguns mecanismos compensatórios, né? Então, isso eu nunca vou me enxergar de fato. Eu posso estar, a pessoa que tem anorexia, ela pode estar assim, muito magra, com ossatura mesmo, assim, já aparente, e ela vai achar que ela tá gorda. Então, é uma grande distorção de imagem.
E a ortorexia, ela é muito voltada à alimentação, à busca de alimentação saudável. Claro que na anorexia também tem isso. Conta-se calorias, buscam-se alimentos com menos teor calórico. Uma pessoa que tem anorexia, ela sabe tudo de nutrição, né? A ortorexia também. Só que a finalidade e a motivação é um pouquinho diferente. Eu estou em busca só do que é saudável. Enquanto a anorexia não, ela tem até nesse sentido uma relação com álcool. Ela escolhe a bebida menos calórica. Já na ortorexia, não, ela nem bebe, porque não é saudável. Então a questão aí é a saúde. É o quanto ela vai se preocupar, ela busca sempre coisas orgânicas. E se ela não come, se tem um prato de comida, ela fala assim, bom, isso aqui é saudável, isso foi feito com, sei lá, grão de bico, isso, tem aquilo, deixa eu dar uma olhada aqui no rótulo. Se não for exatamente daquele jeito, ela sofre absurdamente ou se recusa a comer. Diferentemente da anorexia. Tem um fundo aí emocional, nervoso, desamparo, abandono, negligência familiar, uma série de outras questões aí que levam a pessoa, assim, às vezes a pular a refeição, o que não é saudável, às vezes a usar álcool em vez de comida, mas sempre de baixa caloria, o que não é saudável. E a ortorexia não, ela pensa na saúde. Então é uma diferença básica, embora haja comportamentos bem parecidos. E quais são as consequências aí que você que são mais comuns para as pessoas que têm transtornos alimentares, além da obesidade, né, na compulsão As alimentar? consequências. Bom, elas estão ligadas, muito ligadas também ao tipo de transtorno. Mas, em geral, todas têm um sofrimento clínico significativo, senão não seria transtorno. Seria, sei lá, uma síndrome, né, que não tem um curso, não tem um prognóstico aí, um desenvolvimento longo, como é a síndrome do comer noturno, que ainda não é um transtorno, mas pode ser que seja. Então, o transtorno ele traz o sofrimento clínico significativo, ele traz desnutrição na maioria das vezes, ou, na maioria das vezes, desnutrição. Até no caso do excesso, não é? Porque a compulsão alimentar, você come o que tiver ali. Se tiver um resto de feijão, você come. Não é porque você gosta, é porque você não tem controle. E nisso você vai ficando também, de certo modo, desnutrido, ou com a nutrição deficiente, eu diria, né? Aí a nutricionistas, quem trabalha com alimentação pode até me corrigir, mas seria isso. Geralmente o obeso ele é inflamado e por conta disso ele também vem com uma desnutrição, né? Porque tem um descontrole de microbiota, enfim, aí tem uma relação com a desnutrição. É estranho falar, né? Era algo também bem estranho para mim, um obeso desnutrido, mas né? É um quadro de desnutrição, né? Sim, eu acho que até é interessante, até depois queria te ouvir assim, sobre isso, porque eu acho que às vezes é uma desnutrição silenciosa, né? Porque a gente acha que desnutrido é quem está no nível de magreza, IMC baixo. E na verdade também isso já está mudando. IMC já não vai mais ser um marcador aí de obesidade nem de magreza, porque tem muitos outros fatores, né? Mas é o que a gente tem por hora, né? Assim, a gente fala. A gente já entrou na era das ômicas, né? Então a gente tem aí a metabolômica, que são exames que a gente faz dos resíduos, né? Fezes, urina, saliva, que a gente tem aí como mapear o metabolismo, né? Ele é mais preciso, é o que a gente chama de nutrição de precisão ou medicina de precisão, Tá. e você vai nos metabólitos, você não vai no exame de sangue, o que corre, né, nos seus níveis séricos, né? Você vai direto averiguar o metabolismo, e aí a gente consegue avaliar, inclusive, os neurotransmissores, como é que estão os neurotransmissores, enfim. E aí a gente consegue precisar com mais assertividade como é que estão todos os minerais, vitaminas, enfim, todos os aminoácidos e todo esse trabalho no organismo. Então, a gente tem hoje como precisar
essa estrutura, né? Essa desnutrição do sujeito. Uhum. E a questão também, eu acho que é a minha questão de paixão, e eu queria te ouvir também, é porque eu sou pesquisadora da compulsão, né, do sistema dopaminérgico Uhum. em relação alimentar, né, adicção alimentar, Uhum. né? Uhum. São substâncias que a gente tem contato, que são gatilhos para transtornos, né? Porque a gente cria uma compulsão naquela substância. As mais comuns, o açúcar, né? Que tem todos os requisitos de uma compulsão, de uma adicção. Você cada vez consome mais, você tem dificuldade de ficar sem, né? Você vive em função social, né? Fica doido por um docinho, querendo um açúcar, tem o horário do açúcar. Uhum. Então, você começa a se organizar em torno daquela substância. A gente tem, hoje, falando muito do trigo, né? O Uhum. trigo também com um fator, né? Porque a proteína do trigo, né, o glúten, ele tem uma espécie de morfina, né, gluteomorfina, que dá uma sensação de prazer, que ativa o sistema dopaminérgico. Então, Uhum. a gente se vicia, e aí cada vez come mais um pãozinho e já não está satisfeito, mas quer mais. Então, cria também, cria-se uma adicção também ao trigo, né? A gente sabe que lácteos também tem, o queijinho, né? Eu fiz uma terapia até, né, para melhorar a adicção alimentar, enfim, porque Uhum. eu vi aquelas substâncias ali. E aí, o engraçado é que tirar o açúcar é difícil, tirar o trigo é difícil, mas o que me causou mais, acho que a abstinência foi o queijo, né, o leite. Olha. Então, são três substâncias que causam aí, são gatilhos para compulsão, né? Eu Uhum. retirei como tratamento da minha compulsão Uhum. alimentar Sim. por 30 dias e tive dificuldade, porque realmente você faz aquela abstinência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre É, isso, se você percebe isso na questão dos transtornos alimentares, da presença disso em relação aos transtornos. não, a compulsão. E até ia te fazer uma pergunta: esses alimentos ainda são alimentos desencadeadores de compulsão para você? Para mim são, para mim são. Uhum. Uhum. Eu tenho, hoje eu uso de Uhum. forma muito controlada, né? Eu preciso zerar o açúcar. O açúcar realmente, para mim, é Olha. um forte gatilho, né? Eu Uhum. como no dia seguinte, eu quero de novo e eu quero, e se eu não Uhum. segurar, comer um dia e me segurar para não comer mais durante uma semana, eu fico Uhum. querendo e precisando daquele doce. Para mim é um forte Uhum. gatilho do açúcar, Não. né? O glúten eu evito, é mais fácil de Uhum. eu evitar, é mais Uhum. fácil e ele não causa tanto gatilho quanto o açúcar, por exemplo. Olha, cada um vai ter uma substância aí, que é um fator desencadeante aí, né? É, eu já vi alguns aí, tem gente que é chocolate, que é, né? O queijo, fazia tempo que eu não ouvia, mas olha que interessante. Cada um tem, cada um é um, né? Tudo muito particularizado. E, inclusive, essa é uma dos pontos comuns aí com o alcoolismo, né? Mas tem uma escala, que é uma escala que a gente às vezes aplica aí, de Yale, né? Não sei se você conhece, que ela chama Yale Food Addiction Scale, né? A escala de adição, de dependência, de adicção alimentar de Yale, né? Ela foi até revisada agora recentemente. E essa escala, ela mostra bastante, ela revela alguns aspectos aí do comportamento alimentar. É, e aí eu tô tentando até me lembrar de algumas questões dela, não sei nem se eu tenho aqui, mas tudo bem, não vem ao caso. Se eu soubesse de cor, eu ia te falar até algumas questões. Mas ela permite, eu vou ver se eu consigo achar aqui, identificar pessoas assim que exibem esses sintomas
de dependência relativamente a alimentos ricos em açúcar, gordura. Então, assim, são elementos que têm uma elevada palatabilidade. Claro que todo mundo adora. Eu adoro também beliscar, que é o que eles chamam de consumo de pastoreio. Tem um nome assim, alguma coisa assim. Que é o beliscar durante o dia para você ativar, assim, os mecanismos ali de recompensa, que eu falei que é um ponto em comum mesmo. Dá aquela, né, aquela beliscadinha, principalmente nesses alimentos. Então, isso acontece. São bases genéticas comuns, assim, que a gente tem, inclusive, com álcool. Eu te falo que não é totalmente fenotipicamente igual. Por isso que eu falo que não existe essa substituição aí, que as pessoas fazem. Ah, troquei álcool por comida, comida por álcool. Não, eu discordo, assim, de tudo que eu li até hoje, né? Quem sou eu, mas eu discordo. Mas existem muitos pontos em comum. Esse é um deles, né? Certos alimentos, certos fatores desencadeantes, né? De compulsão. Que mais, assim, que a gente podia falar sobre isso? As bases genéticas. A questão, então, da bariátrica com o álcool, você acha que é mais pela questão da metabolização do É mais álcool, que é uma questão. é a metabolização. Aham, Porque o álcool sim, você não consegue metabolizar, então ele fica sim. em excesso no seu organismo. Ele Então vai muito gera. rápido. A questão não é nem o excesso, mas é a rapidez ali da ativação, né? Porque quando, principalmente o bypass, né? A gente fala do bypass, que são as pesquisas. O bypass, não sei se todos sabem aí, mas é um desvio, né? Que se faz para que o alimento já vá, é um Y, assim. Então, o alimento vai direto, ele não fica ali demorando ali com as funções ali digestivas no estômago. Tem um desvio e ele já cai no intestino, basicamente, né? E aí, o intestino, a gente sabe que o intestino ali, ele tem as microvilosidades ali, toda a composição intestinal, cai direto na corrente sanguínea. Então, o álcool te dá aquele prazer assim e acaba de fato ficando em excesso, com maior rapidez. A questão é o tempo também, né? E aí tem até uma descoberta que é o alelo TAC1 A1 do gene, um gene que codifica um receptor aí, que ele acontece quando também se come um alimento que dá muito prazer e acontece também no álcool. Então tem a ver também com o sistema de recompensa, né? Tem a ver. Então são paralelismos nesses circuitos neurológicos, digamos assim, que a gente consegue associar, mas nunca são iguais. Eu já estou falando isso, toda hora eu vou repetir. Não tem essa troca e do jeito que todo mundo fala, não. Mas eu acho que a pergunta que eu acho que é mais importante, transtorno alimentar tem cura, tem tratamento? Qual seria o tratamento? E esse tratamento, ele leva a uma cura ou um controle, uma remissão, um controle? Eu queria que você falasse sobre isso. Também é outra coisa que eu desligo aqui e falo que acabou a luz, né? Porque muita gente insiste em cura, mas a gente não fala em cura, né? Quando se trata de transtornos. Acho que ninguém vai falar em cura. Mas alguns, como por exemplo, esses mais infantis, de seletividade, chega um momento muito próximo da cura, porque você não vê isso a longo prazo. Mas esses outros, como bulimia, compulsão principalmente, porque principalmente quando elas se relacionam à obesidade, que a obesidade é crônica, não tem cura mesmo, né? Elas podem ter uma recidiva ali na frente. E eu digo mesmo dos transtornos. Algo próximo, você falar em 99,9 não é cura. Tem 0,01 ali por cento que pode acontecer ali uma recidiva, né? Então, eu evito, assim, tipo nunca, sempre, são palavras que a gente não fala em transtorno, né? Agora, sob um ponto de vista, assim, bem otimista, a gente fala em cura como, assim, olha, curou do câncer, ai, graças a Deus, que coisa boa, a gente ouve, e sim, é isso mesmo, mas tecnicamente não é isso. Eu tenho aí um histórico, eu até comentei com você, né? Eu tenho um histórico de transtorno alimentar, eu era compulsiva, né? E eu percebi, eu consegui
conseguir, não, eu consigo diariamente, porque é uma luta diária, controlar isso, evitando os alimentos que eu identifiquei como gatilhos, né? Então, retirei os alimentos que eu mais consumia, que eu achava que eu não poderia viver sem, né? Então, conforme fui estudando neurociências e fui percebendo isso, e fui para neurociências por outro aspecto, pelo meu trabalho profissional, com o transtorno do espectro autista, pelo transtorno do déficit de atenção, que também tem uma relação com alimentar, né, comportamental. E aí comecei a ver que a minha questão precisava ser vista, né, como uma adição, né, como uma compulsão, e não como socialmente a gente encara como uma pessoa que precisa fazer uma dieta, aquela dieta tradicional, né, aquela de restrição calórica, aquela que nem você pode funciona. comer de tudo um pouco, porque isso nunca deu certo. Tentei várias vezes, com vários Não. nutricionistas, médicos, nutrólogos, não dá certo, porque quem tem, né, isso na minha humilde opinião e nos meus estudos e pelo que eu pesquiso, funciona para quem é jovem, saudável, né, e está ali com uma má alimentação, por uma falta de tempo, uma falta de conhecimento, enfim. Mas não para quem tem uma adição, né? Quem tem uma compulsão. Então, não funcionava para mim aquela dieta tradicional de pontos, Sei. de comer de tudo um pouquinho, enfim, Marcar um os pontos. pãozinho sem miolo. Isso não funcionou, né? Não funcionava. Até emagrecia, né? Porque fazia restrição calórica, todo mundo emagrece, mas depois, quando atingiu o peso que achava satisfatório, eu voltava àquela alimentação anterior e descontrolava de novo. Então, percebi que era uma questão de compulsão, e aí eu fiz, como toda compulsão, eu zerei o meu, o meu contato, né, com o meu uso daquelas substâncias, que no meu caso, principalmente o açúcar, né? E aí eu tirei açúcar, trigo, glúten e lácteos. Por um mês foi difícil, mas aí consegui. E aí fui esporadicamente. Hoje eu consumo, não sou uma consumidora diária, né? Como era, né? Desses três alimentos. Então, esporadicamente, assim eu consigo controlar. Tenho mais dificuldade quando uso açúcar, percebo isso. E aí fica Sim. mais difícil, eu fico desejosa, assim, querendo o açúcar. Então é algo que realmente eu preciso trabalhar como compulsão. E eu tirando esse alimento, é importante, aí eu sou uma ativista da questão dos ultraprocessados, a relação dos ultraprocessados, porque eles têm uma mistura, né, que não tem em nada na natureza, que é a gordura, o sal e o açúcar, né? Nenhum alimento da natureza tem esses três, a mistura dessas três substâncias que na realidade causa, né? Que é o que a gente chama de bliss point, né? Que é a ativação da dopamina no cérebro, então que causa a adição. Então, o ultraprocessado ele tem ali a gordura, geralmente hidrogenada, tem o sal, o sódio, tem ali o açúcar. Né? Até em biscoito creme cracker, água e tal, a gente sabe, pode ver nos ingredientes, na composição tem açúcar. E isso também ativa quem tem compulsão. Então, também, principalmente, em primeiro lugar, retirar os ultraprocessados. Então, com isso, eu consegui me equilibrar, mas é o que eu falo, uma luta diária. Assim, eu tenho que Não, isso que você está falando. diariamente me policiar para não comer, porque se vou em algum ultraprocessado, parece que desperta
Uhum. o monstro adormecido, né? Sim, Desperta, eu volto com aquele exatamente. desejo, né? E Não, eu prometo que eu não perfeito. como um pedaço de bolo, né? Eu como o bolo inteiro, eu vou comendo pedaços. Então, tem coisas que eu não posso. É, Pode falar. não, assim, perfeito, eu adorei ouvir, assim, adorei, porque as pesquisas mostram mesmo essa alta correlação entre a adicção alimentar com a compulsão alimentar. O comportamento compulsivo, ele não é por si suficiente para desencadear uma adicção alimentar sem a presença de uma substância com potencial adictivo, assim como acontece nas substâncias. Isso aí é igualzinho. Essa descrição que você fez foi perfeita. Porque, assim, eu estou aqui pensando um alimento que ele, principalmente esses de alta palatabilidade, que são frituras e açúcar. E às vezes, como você falou para você no seu caso geneticamente, aí glúten, o queijo, né, para você, também porque tem a lactase e a lactose aí que pode, você pensa no açúcar também, né? É Que mais a caseína, né? É mais a a caseína, a caseína. caseomorfina, né? Existe uma substância chamada Uhum. caseomorfina que também dá aquela sensação de prazer, né? Sim. E eu era muito, eu ainda tinha o apelido de ratinho, que eu não podia ver um queijinho que eu ia lá beliscar, né? Eu tenho muita paixão por queijo, né? Uhum. Mas Agora, eu olha. consigo, hoje eu consigo manter sob controle. Eu consigo comer um pão de queijo de vez em quando e não ficar na secura de comer mais queijo. Eu hoje consigo controlar É, é, esse queijo na minha vida. Eu tirei, foi difícil, eu não conseguia me ver não comendo queijo, mas hoje eu consigo ter sob controle. Já não é o que acontece com o açúcar. Eu não consigo controlar o uhum. açúcar. Eu realmente tenho que retirar. Não, isso provavelmente você fez um treinamento. O seu treinamento, ele foi assim, se a gente pensar em termos comportamentais, que é o grande trabalho sustentável do controle da compulsão, da obesidade aí, e da manutenção sustentável do emagrecimento, existem alguns protocolos, né, que baseados na terapia cognitivo-comportamental. E eles estão muito relacionados à recompensa, punição, né? Se você for analisar o seu caso, a hora que você estava contando, eu já estava aqui fazendo as relações funcionais, análise funcional aí do seu caso. E assim, a gente vê que você tem um momento aí de punição, um momento aí de acionamento desse sistema de recompensa, de balanceamento, para que você adie esse prazer. É uma grande forma de trabalhar comportamento alimentar. Mas não é só essa forma, ela é um dos componentes. No caso de compulsão, é diferente do caso da anorexia, que a função passa a ser diferente. Mas se a gente for falar em termos aí comportamentais, né, que é a base, por exemplo, do que eu trabalho, cognitivo-comportamental, você pensa nesse sistema de adiamento de recompensa. No caso da compulsão, você pensa primeiro na aceitação de que você tem, me parece que é o seu caso. Todo o seu relato aí que eu estava ouvindo, eu já estava aqui falando, nossa, ela fez todo esse caminhar aí que a gente mostra bem, a gente ensina, faz psicoeducação nos tratamentos de obesidade, nos transtornos alimentares, especialmente a compulsão, que você trabalha a longo prazo, aí uns 8, 10 meses, com protocolo sequencial, né? Entre as técnicas aí, por exemplo, uma bem conhecida é o mindfulness. Você vai meditar, você vai ter aquela atenção plena, não só o que você está se alimentando, como também para aprender esse adiamento de prazer, esse adiamento de recompensa. É a sua presença no aqui, para que aquilo não fique atropelado diante de um fator desencadeante. Então, você aprende a reconhecer, assim como você aprendeu a reconhecer seus alimentos, e por aí vai. É todo um sistema de aprendizagem, não só comportamental, mas cognitivo, com a reestruturação cognitiva. Então, você tinha me feito aquela pergunta, eu fiquei te devendo.
Essa é uma forma de tratar. E é um processo, né? Porque eu tive, É um por exemplo, processo. exatamente focar atenção plena na comida. Eu decoro o prato, eu faço um prato bonito, É. eu comprei uma louça bonita. Então, tudo isso a gente vai trabalhando, né, Uhum. para poder prestar atenção, mas zero estímulo na hora que eu vou comer, para eu prestar atenção na comida, eu decoro, faço um prato lindo e sento, e tem que ser com calma. Então, é difícil, mas eu tiro, né? Eu priorizo isso na minha vida. Então, a gente vai criando novos hábitos, né, para poder né, se curar, se tratar, se controlar. Isso é um investimento constante, né? É Sim. disciplina. É disciplina. Por isso que a gente não fala em cura. Exatamente. Porque é diário, né? Que Assim parar um como o pouco, álcool, né? Voltando como o álcool assim como o também. álcool. É aquilo, é a gota pode desencadear aí uma crise de novo, né? É o que a gente vive, é o que a gente sabe, né? E é o que já é comprovado. E aí isso aí envolve muito não só a aceitação, mas a nova valorização de si mesma, a nova imagem, novas cognições aí, uma nova vida sempre, alimento, né? Embora eu tenha sido muito assim enfática nessa questão da substituição, mas tem muito ponto em comum. Uma hora dá para listar os pontos em comum e as divergências também. A começar por aquelas duas que nós falamos. O alimento eu vivo com ele, o outro eu não sobrevivo. O outro é o circuito que funciona um pouco diferente. E aí a gente vai encontrando divergências que elas são assim muito determinantes para você afirmar que não se trata de algo que você substitui com a mesma intensidade, o mesmo fenótipo, que se chama, né? Exatamente. E aí sobre... Social, né? Tem um lado social, porque a comida você não tem como evitar 100%, né? Então Não você tem que tem. escolher, tem que saber escolher, tem que Conviver escolher também. conscientemente, É né? É uma questão de escolha. relação... Pois é, a relação com a comida é uma relação que ela pode se tornar um testemunho de alto amor, né? De amor, de autoestima também, né? Ao contrário, o que não acontece com o álcool. Que a autoestima Exatamente. é o contrário. Quanto menos você se relaciona, talvez maior a sua autoestima, enfim, algo por aí. Mas uma hora a gente pode até falar sobre o protocolo de tratamento para esses casos, né? E para quando ocorrem os dois casos. Existem também os protocolos. Eu uso muito um que Eu acho que a é... gente tem que marcar uma segunda live para poder conversar Tem, sobre isso. é, E a questão da pressão social também, né? Porque eu tem. queria te perguntar um pouquinho, eu vivo essa pressão social, né? Quando eu me coloco, não como açúcar, já não bebo, né? Então não como açúcar, não como glúten, então virei um ET, né? Então isso socialmente tem um peso, né? Então acho que a gente precisa de uma outra live para Tem, dá falar para falar. desse A peso gente fala tanto, emocional que leva a ser dá para diferente, né? falar. A Dá para gente ser falar do diferente sentimento de... É, no é. mundo que todo mundo consome açúcar, você não consumir açúcar. E a pergunta é, mas por que você é diabético? Mas mesmo assim, né? Então fica uma pressão social muito grande. Mas também também, olha, a gente tem muito aí a mídia, né? A cultura. Nós somos atravessados pela cultura. Essa é uma coisa que você nunca vai poder, só se você fugir do mundo. Ainda assim, hoje, principalmente com as redes sociais, com a internet, que a gente vê aí de transtornos, né? Mesmo de imagem, sabe? Dismorfia muscular, dismorfia corporal. A muscular seria aquela que a gente falou, que eu até esqueci, vigorexia. Ela é uma dismorfia, né? Eu sempre acho que eu tô magrinha, eu sempre acho que eu não tenho músculo suficiente. Estou deste tamanho, acho que eu tô magro. É o contrário até da anorexia, né? Que eu acho que eu tô gordo. Então, assim, a gente vê isso muito, muito influenciado por rede social,
por corpos, agora novidades nos corpos, né? Que antes a menina era magrinha, hoje é musculosa, Graciane não sei o quê. Então, assim, tudo muda, a cultura vai mudando também, sua configuração aí sociocultural, né? E aí isso nos atravessa, nos exige, assim como também a happy hour ali depois do trabalho, nos atravessa. Como é que você vai? Não vai, né? Não, mas eu não vou. E aí, onde eu vou? Eu vou ficar sem ambiente? Então, assim, tudo isso é interessante a gente falar sobre isso também, sobre os ambientes, né? Como se comportar à medida que você vai controlando os seus transtornos. E eu digo controle, né? Tornando eles cada vez mais sustentáveis para que seja para o resto da vida, que seja, é para isso que a gente trabalha. A gente profissional aí de saúde, nessas equipes multidisciplinares, precisa focar a sustentabilidade. Ainda que ela demore um pouquinho ali, né? Mas a gente trabalha isso para que seja de fato perene, o resultado seja perene. E aí envolve a questão da inadequação ambiental ali, trabalho, não como, não vou ao aniversário, não posso comer um pedaço de bolo. Não, não pode. Não deve, não pode. E qual o problema? Mas é preciso ser forte, ter o comportamento correto, a assertividade, trabalhar habilidades sociais, de forma que você consiga lidar com aquelas situações até adversas mesmo, que te desafiam, que te trazem fatores desencadeadores aí, de crises e de outras compulsões, né? Então, mas é isso que a gente pode falar. Obrigada. Vamos já pensar na nossa parte 2, então. Muito obrigada. Acho que hoje foi fantástico. Um dia importante como hoje, né? Que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, sobre os transtornos alimentares que estão aí. A gente, assim como o álcool, as pessoas às vezes têm dificuldades de identificar em si mesmas, né? Um transtorno alimentar, né? Então, às vezes está com sobrepeso, obeso e ainda não se vê como um portador de um transtorno, né? Então, é importantíssimo a gente falar sobre isso, debater, colocar como assunto do dia, né? Não só hoje, no Dia Internacional, né? Então, a gente... Exatamente, isso que eu ia falar, não é hoje, todos os dias a gente pode falar, até porque a gente todos somos humanos, estamos sujeitos a qualquer coisa nesse sentido, né? Então, assim, não é, eu sempre falo, gente, não tenha vergonha de buscar ajuda, principalmente as mulheres, porque nós somos, assim, circundadas assim, por estigmas. Ah, porque a mulher não pode beber, ah, porque a mulher não pode comer, a mulher tem que ter a mulher tem, por obrigações que a cultura nos coloca. E isso inibe até às vezes a busca por ajuda. Então eu sempre falo, não tenha vergonha. A gente está no mesmo barco, você vê. Você é uma profissional, acabou de fazer seu relato. Talvez em outro momento eu faça o meu. E todo mundo, né? Então a gente é isso. Se eu puder dar esse recado, não tenha vergonha. Não, de forma alguma, né? E a nossa experiência às vezes ajuda outras pessoas. Eu acho Com que é certeza. importante a gente falar, né? A gente nomear nossos fantasmas, né? É importante para a gente enfrentarmos, né? É Então é isso aí. isso, Ana, eu te agradeço. Mas muito Agradeço a todo obrigada. mundo que está aqui nessa live assistindo, Entrou tá? muita Muito gente, bom. apesar de que sai, a gente hoje em dia é tanta live, né? Mas a gente veio, o bom é que fica gravado, e depois a gente pode até explorar, ver se ficou algum ponto aí, que às vezes eu não tenho respondido. Enfim, agradeço, foi uma honra participar aqui com você. É uma honra também estar participando, né, dessa belíssima equipe com um trabalho maravilhoso do alcoolismo feminino. Com certeza, com certeza. E sejam todas bem-vindas, tá? Estou à Ana, boa disposição também. noite. Beijo, viu? Muito Boa obrigada. noite. Tchau, Beijo. obrigada. Tchau para todas. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau.